Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos da nossa apostila 3 do capítulo 24, áreas do trapézio e do losango, das páginas 435 a 440. Áreas do trapézio e losango. Veja o desafio que a professora Regina, tá vendo, eu mesma, propôs aos alunos do oitavo ano. Se a área desse hexágono regular é 30 centímetros quadrados, qual é a área do triângulo destacado? Eu estou dizendo que a área desse hexágono todo é de 30 centímetros quadrados. Eu estou propondo qual que seria a área deste triângulo destacado. Ó, sou eu que já estou propondo, né? Até parece. No sexto e no sétimos anos, você estudou o cálculo da área de diferentes polígonos, mas não viu como determinar a área de um hexágono regular. Será que mesmo assim você consegue resolver ao desafio proposto pela professora Regina? Bem, se quiser tentar, procure se lembrar de uma das ideias mais importantes que trabalhamos nas aulas sobre áreas, a composição e a decomposição de figuras, por exemplo, para calcular a área de um paralelogramo. Nós fizemos sua decomposição, obtendo um triângulo e um quadrilátero, ó, tá? Obtendo um triângulo e um quadrilátero. Em seguida, fizemos a composição desses dois polígonos. Tirei desse lado, coloquei desse lado para obter o quê? Um retângulo, que a gente sabe que para achar a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Assim, podemos concluir que a área do paralelogramo é igual à área do retângulo obtido, ou seja, base vezes altura. Neste módulo, vamos retomar o cálculo da área de um triângulo para que, usando as ideias de composição e decomposição das figuras, possamos obter expressões para o cálculo da área de outros dois polígonos, o trapézio e o losango. E no final, vamos retomar o desafio da professora Regina. Retomada de cálculo da área de um triângulo. Retomada é porque nós já aprendemos. Considere o triângulo BCD da figura, que tem lado CD medindo B, e a altura BH relativa a esse triângulo medindo Q, H. Vamos tomar outro triângulo congruente ao primeiro e fazer uma composição das duas figuras conforme indicado a seguir. Então, eu peguei um outro triângulo congruente a esse. Congruente quer dizer o quê? Que eles são iguais, tá? Tem a mesma congruência. E coloquei ele aqui. Eu não tinha esse roxinho, agora eu tenho esse roxinho mais claro. Isso aqui formou um paralelogramo. Observe que os ângulos CDB, então vamos lá, ó, CDB, que é esse aqui, e DBE, que é este, tem medidas iguais. Os lados CD e BE, ó, BE, são paralelos. Como os ângulos como os ângulos CBD e BDE têm medidas iguais, tá vendo? Aí ele falou que esse ângulo é igual a este e este ângulo é igual a esse. Os lados BC e ED são paralelos. Este lado é paralelo a este é paralelo a esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Das observações anteriores, pode-se concluir que BCD é um quadrilátero notável. Classifique esse quadrilátero. Ele é um paralelograma e eu já tinha falado para vocês, tá? Então, BCD é um paralelogramo. Qual é a área do quadrilátero BCDE?
a área do quadrilátero BCD é base vezes altura. Por quê? Aqui, ó, a gente tem a base, não é isso? Para achar o paralelogramo, vezes a altura. Porque se eu decompor o paralelogramo, vou voltar para vocês verem. Decompôs o paralelogramo, não ficou um retângulo, que é a base vezes a altura? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Se eu decompor, ele vai formar um retângulo, que é o quê? Base vezes a altura. Qual é a área do triângulo BCD? Explique como você pensou. A área do triângulo, qual que é o triângulo? BCD é base vezes altura dividido por 2. Por quê, gente? Para achar a área desse paralelogramo, a gente não fez base vezes altura? Esse paralelogramo não é formado por 2 triângulos congruentes? Então, quer dizer que se eu fizer base vezes altura dividido por 2, eu vou só ter a área deste triângulo aqui, que é a metade do paralelogramo. A soma das áreas do triângulo BCD e BDE é igual à área do paralelogramo BCDE. Como os 2 triângulos são congruentes, suas áreas são iguais. Assim, a área de cada triângulo é a metade da área do paralelogramo. Área do trapézio. Trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos. Quando esses lados não são congruentes, recebem o nome de bases. Base maior e base menor. Tá aqui, ó, base maior, base menor. A distância entre as bases de um trapézio é sua altura. A distância entre a base maior e a base menor é a altura do trapézio. Observe esses elementos no trapézio DEFG da figura. Ó. Base maior, base menor. A distância entre as duas bases, eu vou ter a altura. Vamos traçar a diagonal DF, ó, de D a F. Traçou aqui. Do trapézio, dividindo em 2 triângulos. Tá vendo, ó? Dividir isso aqui em 2 triângulos, tá? Então, aqui continuou base maior, base menor, altura. Eu só dividi essa diagonal DF ao meio e dividi isso aqui, ó, em 2 triângulos, tá bem? Considere o triângulo DEF, ó, esse aqui, ó, DEF, esse triângulo. Desenhe na figura a altura relativa ao lado DE desse triângulo. Para mim traçar a altura relativa desse triângulo mais claro, eu tenho que pegar um dos vértices e traçar até o ponto mais alto, tá vendo, ó? Que é essa linha pontilhada. Então, aqui é a altura relativa desse triângulo aqui, roxinho mais claro. A altura pedida é o segmento HF, indicado na figura. Qual é a medida da altura que você traçou no item A? Justifique sua resposta, desculpa. A medida, essa altura aqui não é igual a esta, olha bem, ó, tá? Porque aqui formou um retângulo. Então, quer dizer que essa altura HF vai medir quanto? H. A medida é H, pois o quadrilátero DHFI é um retângulo. Assim, seus lados opostos, esse lado é o oposto dele, tem medidas iguais. E esse lado é igual a esse, teriam medidas iguais. Calcule a área do triângulo DEF. Seria o que, ó? Base vezes altura dividido por quem? Por 2. 3. Com base nos itens 1 e 2, obtenha uma expressão algébrica que permita calcular a área do trapézio DEFG. Em seguida, escreva essa expressão no espaço a seguir. A área A do trapézio DEFG é igual à soma das áreas dos triângulos DFG, tá aqui, ó, DFG
DFG, que é esse triângulo aqui, e do triângulo DEF, que seria esse aqui. Volto para vocês verem. Seria a soma dessa área mais a soma desse. É igual BH mais BH sobre quanto? 2. Porque se os denominadores são iguais, conserva o denominador e soma os numeradores, que é B base maior vezes altura mais base menor vezes altura. Lembra da nossa fatoração? Quem é o fator comum? O H. Quem que sobrou? Base maior mais base menor, dividido por quanto? Por 2. Então, aqui eu tenho base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Oriente os alunos a fatorar a expressão obtida conforme indicado no modo a escrever. É o que eu te falei, tá? Achou o fator comum, que é o H, isolei ele, e o que sobrou a gente colocou dentro do parênteses. Então, para achar a área de um trapézio, a gente vai fazer o quê? Base maior mais base menor, a resposta vezes a altura, dividido por quanto? Por 2. Vamos ver a área do losango agora. Considere o losango PQRS, cujas diagonais QS, QS, tá? Seria essa diagonal aqui, que eu mostrei aqui. E PR medem Dzão e Dzinho. Respectivamente, traçando a diagonal PR, obtemos a figura. Então, quer dizer, essa diagonal maior eu chamei de Dzão. Essa diagonal menor eu chamei de Dzinho. Se eu tracei essa diagonal menor, eu dividi ele em 2 triângulos, o quê? Congruentes entre si. Este lado é igual a este lado é igual a este. Justifique indicando o caso de congruência adequado, porque os triângulos PQR, PQR e PSR são congruentes. Eu não disse que eles dois são congruentes? Pelo caso lado, lado, lado. PQ é igual a PS, certo? PQ é igual a PS, que é o lado do losango. QR é igual a SR, que é o lado do losango. E PR é lado comum para os dois. Trace no losango da página anterior a altura do triângulo PQR. É isso aqui. Relativa ao vértice Q. Qual é a medida da altura traçada no item 2? Justifique sua resposta e indique a medida na figura. Bom, vamos lá. A altura de PAS, ele falou que mede quanto? D. Aqui não é a metade do losango? Então, se eu quero saber essa altura, eu vou fazer o quê? Dzão dividido por quem? Por 2. Então, a medida da altura é a diagonal maior dividida por quem? Por 2. Calcule a área do triângulo PQR. A área do triângulo PQR é, vamos lá, a área do triângulo PQR. Quanto que mede isso aqui? Dzinho. E a altura, Dzão dividido por 2. Como que a gente acha a área de um triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então, a base é o Dzinho vezes o Dzão dividido por 2. Isso tudo dividido por quem? Por 2. Se a gente achar o MMC aqui, vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Dzinho vezes Dzão vai ser Dzinho vezes D. E aí faz aquilo meio com meio, ponta com ponta. Então, 2 vezes 2, 4. Qual é a área do losango PQR? Justifique sua resposta. A área do losango PQR é a soma das áreas dos 2 triângulos, que seria esse triângulo e esse. E que eu disse que essa área aqui é o quê? Dzinho vezes Dzão dividido por 4. Então, volta. Aqui é Dzinho,
vezes Dzão dividido por 4, e essa área é Dzinho vezes Dzão dividido por 4. Como eles são congruentes, suas áreas são iguais. Assim, a área do losango é o dobro da área de cada triângulo, ou seja, 2 vezes o Dzinho vezes os Dzão sobre 4. Aí vai ficar, ó, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar, a área é Dzinho vezes Dzão dividido por 2. Escreva no espaço a seguir a expressão que permita calcular a área de um losango, cujas diagonais medem Dzão e Dzinho. A área é igual Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Isso aqui é para calcular a área de um losango. Então, vocês sabem como calcular a área de um losango e já sabem como calcular a área de um quadrilátero, né? Desculpa, de um trapézio. Então, vamos lá. Eu finalizo a explicação desse capítulo por aqui. Deixo os exercícios para vocês realizarem da página 435 a 450. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!